Saúde os irmãos com a paz do Senhor Jesus, a missionária Renata Freitas, trazendo uma palavra da parte do Senhor, que está no livro de 1 Samuel, no capítulo 7, versículo 2 ao 4, que tem como título Samuel exorta ao arrependimento. E sucedeu que desde aquele dia a arca ficou em Quiriate-Jearim, e tantos dias se passaram, que chegaram até 20 anos. E lamentava toda a casa de Israel após o Senhor. Então falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: Se com todo o vosso coração vos converterdes ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o vosso coração ao Senhor, e servi a Ele só, e vos livrará da mão dos filisteus. Então os filhos de Israel tiraram dentre si aos Baalins e aos Astarotes, e serviram só ao Senhor. Amém? A palavra do Senhor aqui em Samuel nos fala, sobre o arrependimento. Samuel 7, como está dizendo, que ele exorta Samuel ao povo de Israel ao arrependimento, pois o povo estava lamentando, pois a presença do Senhor não estava com eles mais, já há 20 anos estava fora deles, que era a presença de Deus. A arca do Senhor representava a presença de Deus com o povo de Israel. Eles tinham muita fé na arca do Senhor, como a presença do Espírito Santo com eles, pois através da arca do Senhor se aconteciam muitos milagres, muitos sinais eram feitos através da presença de Deus que estava na arca. Aleluia. E aí o povo de Israel perdeu a arca da aliança para os filisteus. E depois disso eles ficaram entristecidos, pois já havia 20 anos que a arca do Senhor não estava com eles, no meio deles. E Samuel, um homem usado por Deus, um profeta, servo do Senhor, falou a todo o povo de Israel que ele se arrependesse dos seus pecados, pois Deus não estava mais com eles por conta dos seus erros, dos seus pecados, a idolatria que eles estavam cometendo, adorando falsos deuses, botando aqueles pecados de adoração a falsos deuses no seu coração, na sua vida, no meio da sua família. Então, Samuel exorta todo o povo de Israel a se arrependerem dos seus atos que estavam afastando eles de Deus, pois Deus ama a gente de todo o coração, Deus nos ama, mas só que Ele quer que a gente se arrependa dos nossos pecados. Como diz a palavra, Ele ama o pecador, mas aborrece o pecado que há em nós. Para a gente ter a presença de Deus nas nossas vidas, a gente tem que estar arrependido, irmãos, dos nossos pecados, arrepender de todo o coração, com sinceridade, porque Deus conhece os corações, Ele conhece nosso espírito e sabe quanto a gente está arrependido ou não. Então a gente tem que ter um arrependimento, mas um arrependimento com atitude, um arrependimento com mudança de vida. A gente não pode estar na igreja servindo o Senhor e com pensamentos nas coisas do mundo. Não pode servir a dois senhores, a gente tem que somente servir a Deus. Então foi isso que Samuel estava falando para o povo de Israel, que eles teriam que somente servir o único Deus verdadeiro, que é o nosso Deus, Deus de Israel, Deus dos exércitos, pois Ele é o único que pode livrar o homem dos seus inimigos. Ele é o único que guarda, que abençoa, que nos renova todas as manhãs, nos dando mais um dia de vida. E tudo vem por meio da vontade dEle, da permissão do Senhor nas nossas vidas, porque tudo pertence a Ele. Nossas vidas e o mundo inteiro está tudo nas mãos do Senhor. Aleluia. Então é isso que Samuel queria que o povo de Israel tivesse consciência dos seus pecados e se arrependesse, se voltasse para o caminho certo, para o primeiro amor, que é o Senhor Jesus. Muitas vezes a gente se encontra afastado do caminho certo, que é o caminho do Senhor, afastado da palavra de Deus, deixa de orar, deixa de buscar a presença do Senhor, para viver nossas vontades, viver o que agrada o nosso desejo carnal, muitas vezes, viver o que somente nos agrada.
esquece da nossa vida espiritual, da nossa paz com Deus, que é o mais importante. A gente pode ter tudo aqui nessa terra, muitas riquezas, pode ter dinheiro, fama, casa luxuosa, ter várias coisas boas aqui nesta terra, mas nada disso vai nos levar para o céu. O que nos aproxima de Deus é o arrependimento, é a obediência à sua palavra, é abrir mão de si mesmo para viver por amor ao Senhor Jesus. Assim como ele abriu mão de si mesmo para morrer por nós na cruz, esse é o maior exemplo de amor. Aleluia. Então a gente tem que seguir esse exemplo para nossas vidas. É isso que também Samuel estava ensinando o povo, que ele se arrependesse e servisse a Deus de todo o seu coração, abandonando tudo que eles estavam fazendo de errado, toda a idolatria, todo o pecado, tudo que afastava eles de Deus, para se aproximar do Senhor. Glória a Deus. Então Samuel estava ensinando ao povo desta maneira, para que eles tirassem entre eles todo o pecado e limpasse todo o seu coração para servir somente o Senhor, pois ele era o único que iria livrar eles, aquele povo de Israel, das mãos dos inimigos deles. Somente Deus poderia fazer, pois Israel não era um povo guerreiro, forte, para poder vencer aquelas outras nações mais fortes que se apresentavam contra eles. Somente Deus poderia dar vitória a eles, como já tinha dado várias outras vezes o Senhor, a vitória para o povo de Israel. E o povo ficava nessa idolatria, no pecado, desobedecendo a palavra do Senhor, e acabava perdendo a presença do Senhor na vida deles. Mas graças ao Senhor Ele sempre levanta pessoas, né, para pregar sua palavra, para que haja arrependimento na vida das pessoas. E até hoje é assim. Ele levanta homens e mulheres de Deus, crianças, adolescentes, para pregar sua palavra, para que haja arrependimento na vida das pessoas. Deus está aí com a porta da salvação aberta para todos. Basta você querer, irmão. Basta as pessoas quererem essa salvação. E essa salvação só vem por meio do nosso Salvador Jesus. Só vem por meio do nosso amado Senhor Jesus. Pois Ele é que é a porta de salvação. Ele é o caminho, a verdade e a vida. A palavra nos ensina isso. E que ninguém vai ao céu se não for através dele, de Jesus. E como a gente pode fazer isso? Se arrependendo das nossas práticas erradas aqui nesta terra e se voltando para o Senhor. Pois é tempo de buscar o Senhor com todo o coração, como Samuel ensinou o povo. Abandona os teus erros e se volta o teu coração todo a Deus. E assim Deus também está falando conosco, através desta palavra abençoada, que a gente venha se voltar para o nosso Senhor, nosso coração se voltar para Deus, pois Ele está aí chamando por nós para abrir a porta da salvação para a gente, irmãos. E a gente está vivendo tempos de arrependimento, de busca da presença do Senhor. A gente tem que buscar a salvação e buscar a salvação também das nossas famílias, das pessoas que a gente ama e de todas as outras mais pessoas que a gente puder pregar a palavra de Deus. Aleluia. Pois o mundo, como eu estava falando mais cedo, o mundo se prepara para receber o anticristo. Aleluia, Senhor. Mas a gente que é servo do Senhor tem que estar se preparando para receber nosso Senhor Jesus, para receber o reino de Deus. A gente que é servos e servos do Senhor tem que estar limpos de todo pecado para receber a salvação que vem por meio de Jesus, pois Ele está próximo de voltar. Por isso, a gente tem que tirar todo o pecado do nosso coração, irmãos, e voltar o nosso coração ao Senhor. É tempo de buscar a presença, é tempo de buscar a nossa salvação e é tempo de pregar a palavra do Senhor, buscar o Espírito Santo para que a gente possa ser usado por Ele aqui nesta terra, para levar a mensagem do Senhor a todas as pessoas, para que haja arrependimento no coração de muita gente, em nome de Jesus. É essa palavra que eu venho trazer e eu agradeço a todos que estiverem assistindo esse vídeo. Amém?